Abra a boca e não me deu glória. Eu dei glória, eu agradeço. Trazendo uma palavra e o poder de Deus. Eu dei glória, eu agradeço. Trazendo uma palavra e o poder de Deus. Amém, amém. Meus irmãos, como foi colocado aqui pelo nosso ministro comissionário Murilo, está aqui da paróquia Betel, estamos chegando ao fim e vamos ter agora a última pré-eleção, não é, com o coordenador do seminário Eles, é isso? O coordenador tem essa função? Acho que agora, me deram agora. Amém, que seja, né? Receba. Receba, amém. Reverendo Luciano, na realidade eu não sei em que momento ele chegou exatamente na igreja episcopal, confesso, né? Mas num determinado momento eu passei a vê-lo, né? Eu passei a assistir, eu assistia muito o culto da Trindade, e vez por outra eu vi uma figura, alguém diferente. Por exemplo, recentemente eu tenho visto um seminarista lá, que acho que é ministro comissionado ele, um fortinho, Vitor, pronto, Vitor. Né? E é muito bom quando a gente quando a igreja ela começa a crescer, né? E nesse crescimento vão surgindo novas gerações de pastores, novas gerações de seminaristas. Eu sou da época em que o CETEC, eu tive uma dificuldade até porque houve uma disciplina do CETEC que não fechou turma. Eu dizia Ana Cristina, que é secretária do CETEC, eu dizia: Aninha, eu preciso terminar meu curso, estou precisando pagar, não me lembro qual era a cadeira, estou precisando pagar determinada disciplina. Ele disse: olha, nós abrimos, mas não fechou turma, não teve o mínimo necessário, né? E quando o Rafael, o pastor Rafael, que é o deão inclusive, lá da Catedral da Trindade, ele assumiu a reitoria do CETEC, ele, não sei qual foi a estratégia, eu já estava por aqui, já estava afastado, né? Mas a gente percebeu uma mudança no CETEC no sentido de que as turmas explodiram, e quando explode também uma nova geração que vai surgindo aí, né? As pessoas cumprindo o seu chamado, obviamente, e a gente também vai recebendo pastores em trânsito, ministros em trânsito. Eu não sei se foi o seu caso, se você veio de uma outra igreja, mais ou menos isso, mas o fato é que, né, assistindo aos cultos na Trindade, eu tive a oportunidade de conhecer, entre aspas, alguns ministros da palavra. O Vitor foi um, e eu me lembro bem quando Marcondes bateu palma e disse: é o Repolho, né? O apelido de Luciano Repolho, né? Ele estava me explicando ali o motivo pela qual. Mas o que é que eu poderia falar de Luciano? Primeiro, ele tem um chamado efetivo, a gente vê ele pregando lá na igreja com toda a autoridade, com toda a desenvoltura, de uma forma que todos podem compreender. Eu prezo muito por isso. Eu procuro nas minhas pregações usar uma linguagem acessível, fácil, que as pessoas possam compreender. E eu vi também no reverendo Luciano aquela vontade de se entregar, de se doar. Quando ele falou aqui, é meu aluno com o Murilo, eu disse: que bênção, né? Minha esposa é aluna do CETEC, né, lá de Rafael, Novo Testamento, e deve, pagando ainda por outras cadeiras, deve cruzar certamente com o reverendo Luciano. Luciano, você é bênção de Deus em nossas vidas, não apenas por este seminário que está edificando tanto a vida das pessoas, que tem buscado esse seminário trazer, um seminário que você teve todo um carinho de poder estar montando, mas você tem refletido uma luz na vida de todos aqueles que lhe veem, né? Eu glorifico muito a Deus pela tua vida, pelo teu ministério. É uma alegria imensa poder ter esse contato com você, ter um contato com o Rafael, ter um contato com alguns irmãos que a gente vê lá na Trindade. Eu tenho certeza que desse ministério vai surgir ainda muitos frutos. Essa pegada sua com Rafael, com Rafa lá e tantos outros professores lá do seminário, essa nova geração aí que vem surgindo para dar uma alavancada, né? Por isso que a gente está vendo aí novas dioceses, novos pastores, né? Isso significa crescimento da igreja, da obra de Deus, meu irmão. Muito obrigado. Amém. Que alegria. Muito feliz. Mas eu quero orar por ele. Não vou deixar de orar, não. Vamos ficar em pé e vamos orar por esse irmão amado, né? Essa pessoa
E eu esqueci de dizer uma coisa que eu ia falar e entrei em outro assunto. Certa vez eu queria tirar uma dúvida com ele, uma pregação que ele deu, eu assisti, eu não sei se ele vai lembrar disso, eu mandei um texto para ele pelo WhatsApp, peguei o WhatsApp dele, não me lembro com quem foi, se foi com o Marcondes, talvez tenha sido com o Marcondes, né? Marcondes mandou, eu mandei e ele respondeu com todo o carinho, com toda a atenção, a alguma dúvida que eu tive aí em relação a uma pregação dele. Santo e eterno Deus, muito obrigado, ó Pai, por este dia. Te agradecemos, Senhor Deus, porque até este momento aqui, a Tua presença, Senhor, temos sentido a presença e o direcionamento do Teu Espírito Santo. Cada preleção aqui, ó Pai, tem trazido conhecimento, tem edificado a vida do Teu povo aqui presente. E por isso, ó Pai, nós pedimos que Teu Espírito Santo esteja com o reverendo Luciano neste momento, Senhor, que ele vai trazer também uma preleção, que ele vai trazer também conhecimento, que ele vai trazer crescimento e maturidade espiritual aqui ao teu povo. Que ele fale não pela boca dele, mas que o Espírito Santo esteja à frente, esteja conduzindo, que as palavras que ele proferir aqui não venham dele, e venham de ti, Senhor Deus. Nós cremos, ó Pai, que teu Espírito Santo se faz presente, vai guiá-lo, e que nós vamos sair daqui hoje edificados pela tua palavra e pela tua mensagem. Assim nós te agradecemos pela vida, ministério, pela família do reverendo Luciano. Bênção em nossas vidas. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Graças a Deus. Tem sido realmente um privilégio a gente poder caminhar com tanta gente boa. O Bispo Carlos é um querido. Ele fica insistindo para que eu o chame de Carlos simplesmente, mas é difícil, viu, Bispo? É difícil. Mas eu vou tentar. Mas aí eu lembro que o cara é bispo, o cara é coronel, chamado de Carlos. Depois vai que a casa cai. Amém, amém. Rapaz, eu preciso melhorar em algumas coisas. Quando Deus começou a queimar meu coração por esse seminário Eles e todo em cima de Davi, da história de Davi, estava ali explicando rapidamente para o pastor José Alves e a gente foi organizando, trazendo nomes lá no nosso primeiro lá na Trindade, e aí eu fiquei por último lá. E à medida que os caras foram falando, aí fala Gilberto, fala Rafael, fala André, fala Bispo Fred, aí eu disse, bicho, que roubada. Fiquei por último, os cabas tudo bom, o nível vai aumentando, e eu disse, o que é que eu vou fazer aí? Aí hoje de novo eu tô ali. Eu fiquei por último, eu digo, mas irmão. Aí vai piorando. Oi? Pois é, vai piorando, velho. Porque vem Gilberto, aí vem Edson, aí depois vem Pastor Lázaro, depois vem o Bispo, eu digo, pronto. E agora? Porque o nível vai subindo. E de uma certa forma eu vou falar de coisas que já foram faladas aqui. E na verdade eu acho que eu vou apenas arrematar, finalizando esse seminário. Começamos falando sobre o chamado. Gilberto fala sobre o chamado de Davi, ainda com aproximadamente 15 anos de idade. A Bíblia não fala sobre isso, mas imagina-se que aquele menino, verdadeiramente um menino, que no chamado não é nem relatado pelo pai. O profeta vai dizer que quando manda chamar, diz assim, vamos ele esperar para poder sentarmos à mesa. E aí eu fico imaginando o quanto de tempo que Davi não era honrado na mesa. A expressão, o pequeno, a expressão pequeno, quando lá tem o menor, algumas Bíblias vai trazer essa expressão, o menor da casa, significa insignificante, alguém sem valor. É esse homem sem valor que Deus manda o profeta lá ungir. E imagina-se que desde o dia da sua unção, do seu chamado, até o dia em que ele assume de fato o trono, passa-se aproximadamente 30 anos, 15 anos. Então Davi esperou 15 anos e esperou de boa, ungido, com a mão de Deus sobre ele, mas sobre esperar o tempo perfeito. Nesse período ele foi desenvolvendo essa vida devocional que o pastor Edson compartilhou aqui conosco, um homem de uma sensibilidade, um homem de uma entrega, um homem que foi buscar a Deus, um homem que quando vence Golias, ele não vence na pedrada,
A pedrada, gente, foi apenas uma maneira que Deus escolheu para que a gente tivesse uma compreensão lógica do que aconteceu. Tem coisas que Deus vai permitindo que a gente experimente ou vivencie apenas para a gente achar que a gente está na história. Davi venceu quando ele fez a declaração: quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus Todo-Poderoso? Foi nesse momento que o gigante caiu. A pedra foi o detalhe. Esse homem de devoção, um homem que tinha essa sensibilidade na adoração, e a adoração muito mais do que aquele que tocava, mas um adorador daquele que Jesus procura quando conversou com a mulher, lá em João capítulo 4, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando ele disse que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu fico imaginando que quando Deus batia o olho em Davi, Deus achava esse homem. Um homem que sabia exatamente do que estava falando, que não se movia pelas circunstâncias. Um homem que, apesar das adversidades, trazia consigo essa adoração. Sempre foi uma marca de Davi. E a vida avança, Davi agora é rei, e ele está no trono, e em dado momento Davi vai tropeçar. E é a partir desse tropeço, então, que a gente vai ver essa dualidade na vida dele. O Davi, que foi um excelente rei até hoje, o maior rei da história de Israel, aquele a quem os profetas anunciam que da sua raiz, ou seja, da sua descendência, sairia o Messias, o Salvador do mundo. Mas é esse mesmo rei que a partir de uma desobediência vai ser um péssimo pai, um homem sem nenhuma referência dentro de sua casa. E essas histórias, a gente poderia tirar tantas outras lições. E o que é que eu vim fazer aqui hoje, então? Já que a gente, de uma certa forma, já passeou tanto pela vida de Davi. Hoje eu vim falar exatamente isso, apenas complementar algo que o Bispo Carlos já falou muito aqui. Hoje eu venho falar sobre uma das marcas mais importantes, apesar de trágica, uma das marcas mais importantes na vida desse homem. Eu vim falar sobre queda e arrependimento. Eu quero ler com você um texto que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Na verdade, eu irei ler dois textos, mas eu quero começar pelo texto de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Você vai se identificar muito com esse texto. E mesmo que você não se identifique com o texto, você vai se identificar com a história. Ela já foi mencionada aqui em algumas oportunidades. 2 Samuel capítulo 11, eu quero ler do verso 1 ao verso 5, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Guarda essa fala, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Essas são palavras do Senhor e por ela damos graças a Deus. Como eu disse, esse texto é para lá de conhecido. Todo mundo conhece essa história. Na mesma proporção que nós conhecemos Davi quando mata o gigante, nós conhecemos a história do Davi quando adultera. E consequentemente o Davi que vai assassinar o marido da mulher com quem ele traiu. E eu gosto desse texto, não da perspectiva da tragédia, mas da perspectiva
do tanto de ensino que ele nos traz. Todo pecado, preste atenção nisso, todo pecado, ele é precedido por algum nível de relaxamento. Todo pecado, ele é antecedido por algum nível de relaxamento. O texto começa dizendo que depois de um ano era tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Alguém aqui falou, e eu acho que foi o bispo, que Davi, uma das suas atribuições era a atribuição de comandante do exército de Israel. Você pode ver isso em filmes antigos, se você gosta, ou mesmo sem gostar, talvez você já viu, que o rei, ele sempre está na batalha. Ainda que ele não se envolva literalmente na batalha, mas ele está na batalha. E ao lado do rei vai um cavaleiro com uma bandeira real, indicando para o exército inimigo que a presença do rei está naquele lugar. Não é à toa que quando o exército inimigo subjuga aquela grande autoridade, a guerra acaba. Porque a pessoa principal é a figura do rei. Quando uma nação subjuga outra nação, e a gente vai vendo isso na história, quando nós vamos estudando, e eu falo muito sobre isso na sala de aula, nós vemos que a nação ali que subjuga, a nação do momento, ela é estabelecida sobre alguns pilares. Então, se a nação tinha, qual é o nome? Filipe era rei. Então Filipe, se ele tivesse um poder bélico grande, se Filipe tivesse uma economia estável, e se Filipe conseguisse trazer sobre o seu domínio os principais adversários, esse reino era o reino do momento. Por isso que você também possivelmente já viu ou já leu que quando alguém invadisse, aí eu chegava e invadia, e eu não matava o rei, mas eu trazia o rei como símbolo da minha vitória. Entrar na minha cidade com a presença do rei fazia com que eu ganhasse por parte do meu povo o respeito, porque eu trouxe comigo a principal figura do reino inimigo. E Davi é esse homem, Davi é esse rei. Mas o texto diz que chegou um momento em que Davi está conquistando tanto. Ele era um exímio guerreiro, estrategista demais. Mas chegou um momento em que Davi disse assim: eu não vou hoje não. Davi já estava tão acostumado que ele disse assim: hoje eu não vou não. É o que a gente chama de brecha. Possivelmente você já ouviu no jargão evangeliquez alguém dizer: tampe a brecha, cuidado com a brecha, não relaxe. E o que foi que Davi fez? Davi relaxou. Davi abriu uma brecha, porque era a função, e o texto diz, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Davi possivelmente disse: com quem a gente vai lutar hoje? Disseram: a gente vai lutar com o povoado lá, não sei de onde. Ah, não. Manda lá 300 homens. O esquema vai ser: ataca pela direita, um pouquinho pela esquerda, um ataque potente. Eu imagino um ataque fulminante feito do Santa Cruz, meu time. Não. Não sei por quê, teve gente aí que veio. Oxi o quê? Nosso. Claro. E aí, isso é bom porque a gente vai conhecendo os inimigos, né? Agora eu sei que tu ficasse por último. E aí Davi disse assim: não, 300 homens lá. Logicamente que eu estou brincando no ponto de vista que eu não sei o que foi que aconteceu. Mas o que eu sei é que o que ele fez foi suficiente para vencer. O problema é que isso fez com que Davi tivesse tempo de tirar o cochilo e olhar de lado.
O problema não é o cochilo. O problema é como o cochilo foi provocado. O problema é como a brecha, ela foi permitida. Porque era para ele estar na guerra. Mas ele teve tempo de dormir e olhar a mulher do outro tomando banho. Porque se ele estivesse na guerra, ele não estaria olhando a mulher lá. Ontem eu estive visitando um discipulado com minha esposa. Um discipulado aniversariano. E a gente orando, pedindo a Deus, Senhor, o que é que a gente vai falar? E Deus colocou no nosso coração a passagem, as duas passagens em que Moisés está no deserto conduzindo o seu povo. A primeira lá em Refidim, quando o Senhor diz a ele, bate na rocha e a água vai sair, e Moisés assim faz, e está no lugar da obediência, está no lugar do conserto. O povo caminha um pouco mais, chega um outro momento, o povo tem sede novamente. E aí Deus diz assim, agora tu falas para a rocha. Mas Moisés entrou no lugar da acomodação. Por quê? Porque ele já tinha feito a primeira vez, já tinha dado certo. E o que foi que ele fez? Bateu novamente. Aí você vai dizer, pastor Luciano, mas deu certo. Deu certo porque o compromisso de Deus não era com Moisés, o compromisso de Deus era com o povo. Por isso que deu certo. Às vezes tem coisa que a gente está fazendo e está dando certo, e a gente está achando que está no lugar de obediência. A obediência nos protege. A obediência lhe protege. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, escolha sempre obedecer. E é um desafio nesse tempo. É um desafio nesse tempo querer andar como o mundo anda. É um desafio nesse tempo você se posicionar de forma contrária. É um desafio, como o Edson trouxe, de Daniel, de se posicionar com 17 anos de idade, dizendo que para namorar ele precisa do consentimento do sogro. É um desafio. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos entrar nesse lugar de tirar um cochilo e ter tempo de olhar o que a gente não deve ver. O texto vai continuar e é muito interessante porque tudo aqui é muito claro para Davi. Davi não foi pego de surpresa, queridos, do ponto de vista de não saber que a mulher era casada, porque quando ele pergunta quem é ela, a resposta vem completa. A resposta vem completa. E às vezes nós estamos encobrindo de alguma forma, querendo justificar os nossos erros, como se Deus fosse menino. Não, mas veja bem. Não, mas veja só. Se você olhar direitinho, e aí a gente vai tentando alguns subterfúgios para justificar aquilo que não é justificável. Davi mandou perguntar quem era ela e disseram-lhe é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. E ainda assim Davi manda chamar aquela mulher. Alguém já falou aqui de Gênesis 3, da terceirização do pecado. E isso é uma consequência até os dias de hoje. Nós somos uma geração de homens, porque aqui eu estou falando para homem, não estou falando para menino. Inclusive eu tenho orado já para que Deus coloque no meu coração, e se Ele assim confirmar, nós temos até um tema já para o nosso segundo seminário esse ano, não sei a data ainda, mas o tema é: menino faz o que quer e homem faz o que precisa. Menino faz o que quer, mas homem faz o que é preciso. É sobre esse lugar, é sobre essa posição que o Senhor tem nos chamado. É sobre esse lugar de verdadeiramente dizer assim: basta, já deu, não cabe mais. Depois que Davi engravida Batseba, muitas coisas vão acontecer. E tempos depois, como o nosso bispo colocou, Deus levanta Natã, um outro profeta, e Natã chega contando uma historinha para Davi. Davi fica furioso, mas na verdade a história é dele mesmo. Natã traz um outro contexto,
Davi agora apresenta um senso de justiça extraordinário. Senhor, um absurdo. Quem é esse? Natan diz: é você, rei. Você é esse cara da história. Você é o cara errado dessa história. E aí é exatamente quando Davi, ele vai girar a chave da sua história. Muito se falou aqui sobre o homem segundo o coração de Deus. Isso não está claro nas Escrituras. Em nenhum momento da Escritura você vai ver dizendo: esse é um homem segundo o meu coração. Um homem segundo o coração de Deus, com essa clareza. Mas o que é que faz a gente então declarar que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Salmo 51. A oração de confissão de Davi. O homem segundo o coração de Deus não é o homem perfeito. O homem segundo o coração de Deus é o homem que reconhece diante de Deus, acima de tudo, a sua imperfeição. O apóstolo Paulo vai dizer que quando nós, para estarmos fortes, nós precisamos estar fracos. E aí o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E o mundo não está chamando você em nenhum momento. O mundo não convida você para demonstrar fraqueza. O mundo convida você para demonstrar uma fortaleza. Não me responda não. Mas é bem possível que aqui nessa assembleia, literalmente, pessoas diariamente precisam colocar máscaras para serem aceitos, para estarem posicionados, para se sentirem parte. É isso mesmo. Nós precisamos de likes, nós precisamos de curtida, da aprovação do povo. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de entender de que antes de sermos servos do Senhor, nós somos filhos. Preste atenção no que eu vou dizer a você aqui. Deus não chamou você para fazer nada. Deus chamou você para se relacionar com Ele. Se você tem colocado o serviço na frente da relação, você não entendeu a mensagem da cruz. O serviço, ele deve ser uma consequência natural da relação, e não uma maneira. Você já reparou que a nossa pregação, muitas vezes, ela tem a preocupação de gerar salvação no outro? Você já reparou que às vezes a gente fica contando, não que isso seja errado, mas isso não pode ser prioridade dos nossos movimentos evangelísticos. A gente fica contando quantas almas foram salvas. Tem pessoas que chegam a perguntar: quantas almas você ganhou? Eu não ganhei nenhuma, não tenho capacidade nem para mim, quanto mais para o outro. Porque a gente não foi chamado para ganhar alma. A gente foi chamado para pregar o Evangelho. Quando Jesus, antes de ascender aos céus, em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. A expressão testemunha ali fala muito mais sobre alguém que tem uma atitude do que necessariamente alguém que está falando alguma coisa. São nos nossos testemunhos, são nos nossos posicionamentos que nós vamos ganhar. E aí a gente perdeu essa capacidade de entender que somos filhos. Nós não somos servos. Por isso que lá, me ajuda aí, Mateus capítulo 10, acho que lá no final, quando Jesus envia de 2 em 2, e Jesus ali sai recomendando sobre os desafios que aqueles homens enfrentariam no campo, e eles voltam trazendo um relatório, dizendo o que fez e o que aconteceu: expulsei demônio, curei enfermo, belelê. E Jesus não se impressiona com nada disso. Jesus não se impressiona com aquilo que a gente está fazendo. Querido, Jesus não está surpreendido com você. Eu não vou ganhar uma estrelinha no céu porque eu saí de Recife para cá. Eu não vim aqui movido pelo serviço. Eu vim aqui movido pela relação.
É uma relação. É entregar um pouco daquilo que Ele tem me dado. É compartilhar um pouco daquilo que Ele tem compartilhado comigo. Desde quarta-feira que a agenda está uma loucura. Eu vou nem dizer aqui, que se eu disser você vai chorar. Se eu disser aqui você chora. Mas a gente veio. E a gente vem com alegria. Porque nós queremos falar desse amor que um dia nos encontrou. Glória a Deus, Senhor. Preste atenção, estar aqui na frente não me faz melhor do que você. E eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque por muito tempo na minha vida eu estive nesse lugar de achar que a minha relação com Deus ela estava estabelecida naquilo que eu fazia. Estava estabelecido nas minhas capacidades, que por muitas vezes eu nem reconhecia que a capacidade que eu tinha foi Ele que me dera. E a gente vai amadurecendo e a gente vai percebendo que às vezes, por isso que talvez os seus porquês eles não estão sendo respondidos, porque Deus não está interessado em responder os seus porquês. Tem coisa que Deus não vai lhe responder, não porque Ele não possa, mas porque a sua motivação está errada. A sua motivação está errada. A minha motivação, quando está errada, Ele também não me responde. Então é tempo de viver essa relação, para que naturalmente a entrega venha. E aí a gente vai frutificar. Porque a gente tirou o coração da obrigação. E a gente colocou o coração na relação. Quando eu vou na obrigação, eu vou esperando o resultado. Eu vou pregar para o irmão preocupado com o resultado. Mas quando eu entendo a relação, eu vou olhar para ele e entender, vou dar aqui um exemplo, de que ele é meu irmão e ele só ainda não sabe. As pessoas que estão aí fora, elas são nossos irmãos. Eles só ainda não sabem disso. E às vezes nessa relação evangelística, a gente vai falar para esse povo como se fosse um povo extremamente anormal. E esquecemos que um dia a gente já esteve lá também. E alguém que já teve a revelação de saber que nós éramos irmãos e só não sabíamos, foi lá dizer para a gente: olha, você tem um pai que te ama, um pai que me amou e mandou te dizer que você é meu irmão. Eu quero sair daqui com um monte de irmãos novos, levar para a vida. Glória a Deus. Quero encontrar você e não lembrar de você porque eu estive pregando no primeiro eles da zona da Mata Norte. Quero encontrar você e me alegar, porque meu coração ele bate no mesmo compasso do seu. Amém. E que bate no mesmo compasso do de Jesus. Glória a Deus. É isso que a gente vai levar para a vida. E essa relação ela precisa brilhar lá fora. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer assim: eu quero entender isso aí. E você dizer: você é meu irmão. Eu quero dizer a você que você é meu irmão. Ao tratar essas pessoas como se nós estivéssemos em uma condição extraordinariamente melhor do que a deles. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É simples. Você está cansado? Espera aí só 20 minutinhos. Quero só 20 minutinhos para a gente terminar. E Davi é levado para esse lugar agora de confissão. Davi agora é levado a esse lugar de contrição. Davi é levado agora a entrar no seu lugar secreto. E no lugar secreto ele vai escrever essa obra-prima, que é o Salmo 51. Um salmo que em um momento na caminhada também me pegou. Edson gosta de dizer que Deus é muito louco. E tem coisas que Deus vai fazendo que a gente fala não entende. Tem coisas que Deus vai proporcionando na história que você olha para trás e diz assim: caramba, não é possível que isso esteja acontecendo. E com 7 anos de casado eu traí minha esposa. Crente, viu? Não era pastor, mas crente. E foi um envolvimento, assim como Davi, um envolvimento.
E Deus me pegou direitinho, irmão, porque Ele mandou eu confessar. E aí, meu bispo, eu estava nessa de me resolver com ele. E eu achava que já tinha me resolvido com ele. E por isso que às vezes a gente não consegue se libertar de certos pecados. Por isso que às vezes a gente não consegue se libertar de certas lutas internas que nos afligem. E eu não quero saber qual é a sua, se você a tem. Não vim aqui trazer acusação sobre a sua vida. E eu achava que eu estava bem resolvido com Deus. Até o dia que Deus disse, diga. E eu sabia que a minha esposa podia me deixar. Eu sabia que meu casamento podia acabar ali. Mas a gente precisou fazer esse caminho de volta. E a gente vai olhando a história e hoje Deus me coloca como pastor da família na catedral. E isso para mim era muito horrível, porque no primeiro instante eu ficava pensando com que propriedade eu iria falar para famílias, com que propriedade eu ia pregar para famílias destruídas, com o testemunho de um homem que traiu a esposa. E Deus disse, porque eu faço nova todas as coisas. É do seu lugar de dor que Deus vai te dar propriedade. Não é sobre mim, não é sobre Luciano, não é sobre o que você está fazendo de errado, não é sobre o que você está mal resolvido com Deus. É sobre Deus dizer assim, deixa eu pegar você, deixa eu tratar você, para que você possa ser voz, testemunho para essa geração. Talvez agora comece a ficar um pouco mais claro, porque tem coisa na sua vida que talvez não esteja avançando. Não é fácil. E você vai ser confrontado por um monte de sentimentos. Um monte de sentimentos. Nós estamos nos preparando. Joás está lá, Jadiel está lá. Agora, início de novembro, daqui a 15 dias, estaremos lá vivenciando mais um encontro de casais. Meu irmão, cada reunião que a gente chega lá, vem acusação, vem vergonha, e você tem que lutar com todos esses sentimentos, você tem que trazer à memória aquilo que o Senhor já falou a seu respeito. Foi isso que o autor de Lamentações disse lá no capítulo 3, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele vinha lamentando a dor da nação, ele vinha lamentando o sofrimento, mas chega um momento que ele para e diz assim, eu quero trazer à memória o que o Senhor já disse que é verdade. Preste atenção no que eu vou dizer a você agora. Guarde isso no seu coração. Eu sempre fui horrível em português. Sempre passei na média. Isso quando não ia para a recuperação. Mas eu sempre soube fazer, Edson, aquele negócio, eu, tu, eles, nós, vós, eles. Isso eu era fera, velho. Eu ficava apelando para cair na prova toda vez esse negócio. E isso é tempo verbal. O tempo verbal único que o diabo trabalha e quer deixar você no passado. Por isso que ele vive acusando você. Mas quando eu libero e confesso, ele não tem mais capacidade de me alcançar nem no presente e muito menos no futuro. Aleluia. Oh, glória, Senhor. Davi começa a escrever nesse salmo, e Edson já falou sobre isso, e ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus. E aí a gente aprende que antes de pedir perdão a quem quer que seja, nós precisamos, acima de tudo, pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos deixar de lado a vaidade. A gente precisa abrir mão da nossa posição. Você pode ser a pessoa mais bem sucedida da sua família, da sua cidade, sei lá do que for, do seu departamento, mas diante de Deus não. Diante de Deus você precisa chegar como filho e rasgar seu coração.
E depois daí Davi vai desenvolvendo. Ele sabia o que já tinha acontecido com o rei Saul, o rei que havia antecedido ele na história. E ele sabe que por uma questão de desobediência, Deus retirara o espírito de Saul, porque no Antigo Testamento, diferente do Novo, há uma dinâmica em relação a essa questão espiritual da presença. Porque na nova aliança em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele agora habita em mim e você, e é uma habitação para sempre. E nós somos esse templo vivo, esse tabernáculo de Deus, lugar da presença, lugar da habitação. Mas na antiga aliança não era assim que acontecia. Deus, a partir daquelas escolhas que ele fazia, e principalmente sobre o profeta, sobre o rei e sobre o sacerdote. Tanto é que no Antigo Testamento a gente não vai ver a expressão Espírito Santo, a gente vai ler a expressão Espírito de Deus, mas é o mesmo Espírito, aquele que pairava sobre as águas lá na criação, o mesmo Espírito. E no Antigo Testamento o Espírito, ele era pontual para o ofício. E Saul, a partir de uma desobediência, Deus agora se desagrada dele e retira dele o Espírito. Por isso que em algum momento Davi vai dizer: não retire de mim o teu Espírito. Davi sabia que se Deus tirasse dele o Espírito, ele já não se moveria mais como ele começou a mover-se no início. Hoje é dia da gente voltar para o início. Hoje é dia da gente voltar para aquele lugar onde o coração queimava. Hoje é dia da gente reconhecer as distrações que talvez ainda tem feito a gente olhar de lado. Hoje a gente precisa reconhecer as distrações que ainda me faz maquinar. Porque ao invés de assumir a responsabilidade de confessar o seu erro a Urias, Davi maquinou para que ele fosse assassinado. Hoje é dia de você sair daqui sendo literalmente chamado de um homem segundo o coração de Deus. Amém. Não pelo seu esplendor espiritual, mas porque hoje eu quero crer que você vai de fato rasgar seu coração diante do Senhor. Isso é algo que só você pode fazer. Eu sei onde me machuca. Eu sei o que eu sou quando eu estou sozinho. Há um pastor de Goiás chamado Paulo Borges Júnior. Conhece ele, bispo? Um dia eu estava ouvindo o pastor Paulo pregar e ele disse assim: a unção que me protege é a unção interna. É a unção quando eu estou só. Aqui eu sou o pastor Luciano, o cara que começou eles, o pastor da família da catedral, professor do CETEC. Caramba! Uau, velho! E quem é Luciano sozinho, quando ninguém está vendo? Quem é você sozinho quando ninguém está vendo? É essa unção interna que precisa nos proteger, e não a unção que todo mundo vê. Porque aqui, com certeza eu não vou olhar a mulher tomando banho do lado. Com certeza aqui eu não vou supostamente ver os contatinhos. Aqui eu não vou olhar os sites de pornografia. Aqui eu não vou sentar na roda dos escarnecedores, porque a gente, a partir da experiência de Davi e a partir do testemunho que eu dei para você, a gente tem essa tendência às vezes de qualificar o pecado.
A gente tem essa tendência de achar que o adultério é o único pecado uau. Logicamente que as consequências são outras. Mas qual é a sua dificuldade? Quem é Batseba na sua vida? O que é que você precisa largar hoje? O que é que você precisa confessar como fez Davi? Sair do trono, tirar a coroa, tirar as vestes reais, colocar saco de pano, colocar cinza sobre a cabeça, se prostrar e dizer: Jesus, eu sou esse aqui. E não que ele não saiba, mas ele está esperando que você diga. Você não pode sair desse lugar da mesma maneira que você entrou. Porque se você sair daqui da mesma maneira que você entrou, você só perdeu tempo. Era para você ter ido embora quando Edson disse: se você veio aqui perder tempo, aproveite a hora do almoço e vaze. Estou lutando todo dia, irmão. Estou lutando todo dia. O diabo, como eu disse, ele sabe do passado. Ele sabe como pegar você. Mas o seu futuro, a partir de um posicionamento coerente, você pode mudar em Deus. Porque sozinho você não vai. Quando eu falei que eu achava que eu estava resolvido com Deus, eu disse isso para minha esposa. Eu achava que eu estava resolvido com Deus. Deus disse: não, cara, você não está não. E por um tempo eu fiquei me perguntando por que Deus fez questão de me expor. Caramba, eu já tinha dito para ele. Porque Deus está interessado, meu irmão, em curar a gente completamente. Eu não sabia, mas ele sabia que ele ia me colocar em lugares e que eu precisava ter propriedade para poder estar ali. E a gente continua nessa luta, sem entender às vezes. Todos os pastores que passaram aqui falaram sobre suas lutas e dificuldades. É sobre isso. Meu irmão, qualquer coisa que eu disser a partir de agora já não é mais Deus falando, sou eu. E aí eu quero encerrar. Eu quero propor algo para você. Eu passei 1 ano e meio estudando em um seminário. Eu acho que Edson chegou a conhecer o Pentecostal. Estudasse lá, né? Não, né? Tu é crente, né? E eu estudei 1 ano e meio no seminário Pentecostal. E eu tive um pastor lá. Pastor Elcias Martins. Pequenininho. Porque ele tinha de pequeno, ele tinha de inteligente. E pastor Elcias, ele, nesse seminário, alguns livros do Novo Testamento eram tratados como matéria isolada. E eu lembro que pastor Elcias, ele dava Romanos. Estava estudando Romanos com ele. E o último dia de aula, ainda lembro como hoje, ele agradecendo a todo mundo pelo semestre, aquela coisa toda, falando como Deus surpreendia ele, porque já fazia anos que ele estava ensinando Romanos, e todo semestre Deus trazia sempre algo novo ao coração dele. Mas eu lembro que, ainda de tudo isso, mas algo que verdadeiramente aqueceu meu coração, e eu pelo menos tento trazer sempre para o meu ministério, é que ele disse assim: se o evangelho não lhe confrontar, ele pode ser qualquer coisa, menos evangelho. E eu queria trazer um confronto para você, para a gente terminar. A gente está falando aqui para homem. Jesus falando sobre a pessoa do Espírito Santo, lá em João, capítulo 16, verso 8, Jesus disse que quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. A minha intenção aqui não é convencer você, a minha intenção aqui não é tomar o lugar do Espírito, a minha intenção aqui é apenas ser porta-voz disso,
E antes de mais nada, eu queria que você pudesse, só a nível de concentração, só para que você não se distraia, eu queria que você pudesse fechar seus olhos. Eu vou contar uma breve história para você. Só escute, se você assim desejar, lógico. A história é de um dia, uma sexta-feira. Uma sexta-feira por volta de meio-dia, no sol escaldante da Palestina, no monte chamado Gólgota, o Monte das Caveiras. Eu costumo dizer que naquele dia, quando aqueles 3 homens estavam colocados na cruz, porque estava Jesus e 2 malfeitores o ladeando, e eu costumo dizer que aquela mulher que estava no quintal de casa estendendo a sua roupa, quando ela levantou os olhos para o Gólgota, ela viu Jesus exposto. Eu fico imaginando que naquele dia, a final do campeonato de seleções do Oriente, os torcedores passando ali para o estádio, ao levantar os olhos para o Gólgota, eles viam Jesus crucificado. Eu fico imaginando que as crianças no meio da rua, jogando bola de gude ou empinando sua pipa, rodando seu peão, ou brincando de qualquer outra brincadeira, quando estendiam seus olhos para o Gólgota, ela via Jesus crucificado. Porque a ideia original de Roma, e mais do que isso, a ideia original do diabo, era que Jesus fosse feito exposição de vergonha. Mas não sabia o diabo que aquela era a maior expressão de vitória que alguém poderia demonstrar. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo está vazio, a pedra rolou e ele vive eternamente ao lado do Pai. Às vezes, gerar esse lugar de exposição pode gerar no seu coração um conflito muito grande. Afinal de contas, expor minhas limitações e dificuldades, expor os meus erros, expor meus pecados, o que as pessoas vão pensar a meu respeito? Eu não sei o que as pessoas vão pensar a seu respeito, porque agora eu sei o que Jesus vai pensar a seu respeito. Porque se você toma a iniciativa de se posicionar publicamente, você está fazendo nada mais, nada menos do que a mesma coisa que Jesus fez por você na cruz. Você está assumindo essa condição de filho arrependido. Você verdadeiramente está dizendo, como disse Davi no Salmo 51. E esse é o grande desafio. Se você entende, querido, que hoje é dia de largar no seu lugar, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe. Continue de olhos fechados. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Amém. No seu coração, comece a confessar a Jesus a Batseba da sua vida. Como eu disse, talvez o seu problema não seja com mulher. Talvez você esteja muito bem resolvido na sua sexualidade. Talvez você nunca tenha adulterado na sua vida. Mas o que é que tem afastado você da presença? O que é que tem afastado você desse lugar de comunhão? O que é que tem interrompido? O que é que tem interrompido a tua relação com Deus? Qual foi a última vez que você chorou, meu irmão? Arrependido. Porque nós não estamos aqui propondo que você viva um tempo de remorso.
Nós estamos propondo que você viva um tempo de arrependimento, genuíno. Genuíno. Eu queria chamar o bispo aqui na frente. Continue nesse mesmo espírito. Esse mesmo espírito. Esse mesmo espírito. Eu vou pedir para o bispo, como sendo essa nossa maior autoridade aqui, ele possa orar. Mas antes dele orar, ele vai fazer essa oração coletiva, mas antes disso, você vai fazer a sua oração individual. Eu quero dizer mais a você. Talvez você saiba. Talvez hoje, ou já faz tempo que você sabe que você precisa se reconciliar com alguém. Um familiar, com sua esposa, no trabalho, eu não sei. Mas você sabe. Eu queria pedir que Jadiel pudesse cantar essa música dessa mesma forma. E você não vai abrir seus olhos. Essa vai ser parte da nossa oração também. A canção diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Hoje é dia de deixar o velho homem para trás. Hoje é dia de recomeçar. Glória a Deus. E logo depois o bispo vai orar. Que essa palavra encontre seu coração, que ela possa gerar em você um arrependimento profundo e que você possa voltar correndo hoje, que você saia daqui com o coração queimando, que você saia daqui compreendendo que o lugar da exposição, ainda que doloroso, acima de tudo é um lugar de dignidade. Que Deus te abençoe. Queremos voltar ao início de todas as coisas. Só escute, só escute. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vamos regressar. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, apresento aqui, Senhor Deus, vários homens aqui presentes, vários irmãos, corações, Senhor Deus, que ao longo de sua história, de sua caminhada, não quero simplesmente falar de pecados, de erros cometidos,
Não queremos aqui, Senhor Deus, falar apenas de corações magoados, arrependimentos, porque, ó Pai, Tu que sabe todas as coisas, conhece a cada um de nós. Teu Espírito Santo que sonda nossos corações e sente o que se passa dentro de cada um. Nós queremos aqui, Senhor Deus, abrir os nossos corações, mesmo cientes que o Senhor sabe de todas as coisas, mas que o Senhor possa penetrar, Senhor Deus, em nossos corações, em nossas mentes, em nosso interior. Que o Senhor possa, ó Pai, diante daqueles momentos em que nós erramos, pecamos, nos sentimos muitas vezes envergonhados pelo que nós fizemos. Às vezes nós não sabemos nem como agir diante de fatos que nos prendem ao passado. Suplicamos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Não se trata apenas de apagar o que fizemos, de jogar no mar do esquecimento. Porque para nós, Senhor, o problema ele é muito maior. A dificuldade de caminhar diante de fatos que estão carimbando a nossa vida, rotulando a nossa caminhada. Nos sentimos perdidos. Afastados de Ti, envergonhados. Mas, ó Pai, o que nós precisamos é que sejamos fortalecidos na fé, na esperança, que Teu Espírito Santo nos conduza, que nós possamos encontrar em Ti, Senhor Deus, a verdadeira cura. Se estamos magoados, precisamos ser tratados. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja conosco, sarando as nossas feridas. Porque em momento algum de nossa caminhada nós alimentamos em nosso coração o desejo de magoar alguém, decepcionar o Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, uma oportunidade de ter de fato uma caminhada nos Teus caminhos, andarmos de acordo com os Teus mandamentos, seguirmos adiante de acordo com os Teus ensinamentos. Liberta-nos, Senhor Deus, das amarras passadas. Que nós possamos, ó Pai, reescrever a história de nossas vidas, mas de uma forma bela, de acordo com o Teu Santo Espírito. Uma caminhada com o Senhor, uma caminhada limpa, Senhor. Não permita, ó Pai, que o inimigo nos envergonhe. Não permita, Senhor Deus, que o inimigo Ele seja vitorioso sobre nossas vidas. Não permita, Senhor Deus, que cada um de nós aqui se sinta rebaixado, porque nós cremos, ó Pai, em Ti, no Teu Espírito Santo, no Teu refrigério, no Teu amor, no Teu cuidado, no Teu zelo, na Tua presença, na Tua companhia, no Teu amor. Sonda, Senhor Deus, cada coração aqui presente. Talvez a gente não esteja enxergando lágrimas nos olhos, mas o Teu Espírito Santo, Ele vê muito claramente as lágrimas que saem dos corações.
cada um possa sentir a tua presença, que cada um possa fazer a sua entrega, que cada um possa fazer a sua confissão, que cada um possa demonstrar o arrependimento, que cada um possa dar as costas ao pecado e voltar-se para o Senhor. Um renovo de vida, de esperança, de alegria, de comprometimento. Abençoa, Senhor Deus, esses homens e suas famílias. Para que todos possam, voltados a Ti, ó Pai, ter uma nova caminhada, uma nova oportunidade, uma nova história em suas vidas. Oh, glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Queridos, você pode sentar. Eu preciso dizer isso aqui, porque não posso ser negligente. A gente precisa entender que nesse processo de confissão, nesse processo de retomada da espiritualidade, da relação com Deus, o arrependimento ele se dá no campo da subjetividade, mas ele também se dá no campo da objetividade. E eu não sei porquê, mas eu preciso entregar algo aqui para você. Não sei se você vai fazer isso agora, não sei se você vai fazer isso daqui a pouco, não sei. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem contatos que hoje você precisa apagar do seu telefone. E você sabe quais são. E talvez não seja apenas contatos femininos. Talvez contatos profissionais. Talvez contatos relacionais que estão levando você para longe de Deus. Murilo, vem cá. Obrigado a vocês. Espero que a gente possa ter ainda outras oportunidades. Estamos à disposição. Murilo quer honrar a vida dele, que queimou o coração por isso. Deus te abençoe. Obrigado pela honra. E estamos à disposição. Eu só não. Os pastores botam o nome de tudinho. Eu chamo, depois a gente vê o que é que faz. E o Murilo vai encerrar. Eu vou ficar ali sentado porque parece que eu estou no sorteio também. Eu não sou besta. Vai te sobrar alguma coisa para mim. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei e o que tenho te entrego a mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Pra sempre e pra sempre cantarei. Faz em mim o que eu querer, faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória, Senhor. Amém. Louvor desse a gente embala aqui e fica, né? Verdade, irmãos? E